teve uma situação polêmica, né, sobre o lance do Poitin, que muita gente interpretou de uma maneira, e o Poitin, pô, um fenômeno, não tem como falar. A gente falou do Cacareco, que começou um pouco mais velho, e o Poitin, se a gente pegar o auge dele no MMA, é acima dos 34 anos, e um fenômeno, né? Esse ano, 3 lutas, 3 vitórias, 3 vitórias por nocaute, e é óbvio a sua admiração por ele, por esse grande lutador, mas teve aí um pequeno entrever, alguma coisa, ou interpretação errada. Fala um pouco pra gente sobre isso, né? Se você quer falar sobre isso, você se sente à vontade em relação a isso, e é bom você falar a sua parte, o que você quis dizer, né? Para muita gente que interpretou de outra maneira. Exato, cara. Pô, eu tô vendo até aí na tua parede ali no fundo, né? Tô vendo ali me corrija se eu estiver enganado, é um quadro ali é o Senna e o Prost, lá em cima. Exatamente. Um dos Senna e o Prost. grandes ídolos, né? O Senna. Porra. O Prost também, viu? O Prost também. Passei agora com o documentário do Senna, eu passei a acompanhar o Prost também e eu vi ele como um vilão naqueles tempos, né? Eu nunca gostei muito de Fórmula 1, mas eu vi o Prost falar, pô, esse francesinho é marrento. Óbvio, a gente está do lado do Senna, né? Então a gente tende naturalmente a qualquer coisa que vem de lá, a gente vilaniza. E eu vi isso até nesse documentário do Senna mesmo, que está espetacular, por sinal. Gabriel Leone, um monstro, para mim, um maior ator aí, um dos maiores da nova geração. E a gente vê muito isso, cara. O Senna, ele é um ser humano, né? Então, um ser humano, ele está sujeito, obviamente, a cometer erros. E com certeza você vê na trajetória dele, alguns momentos ali, ele foi mimadinho, ele teve uma atitude ali que talvez ele tivesse errado. Mas Deus me livre você falar que porra, o Senna está errado. E a mesma coisa o Poitin, cara. O Poitin, eu falei, uma das coisas que me chateou esse ano foi essa história, cara, que eu fui para São Paulo para fazer aquele papo cruzado do Verdun, né? Que, aliás, tá excelente esse programa no Combate. Toda segunda tem um convidado novo. Foram 20. Eu fui um desses 20, né? Tem Sérgio Malandro, tem um monte de fera ali, Marcos Mion e tal. Eu fiquei amarradão, me chamaram, eu fui. E o Verdun estava começando essa nova fase do podcast dele em São Paulo. E eu, porra, Verdun é meu irmão, fomos amarradão, e talvez esse tenha sido o meu erro, né, cara? Assim, como eu sou muito amigo do Verdun, eu acabei. Você, quando está fazendo um podcast, você não pode estar totalmente desmontado, não que o Verdun tivesse qualquer intenção de pegar um furo, nada disso. É que simplesmente hoje em dia, cara, uma palavra mal colocada na internet, pô, ela gera cortes incríveis, manchetes inacreditáveis, né? E nesse caso, o Verdun não tem culpa nenhuma, a culpa foi totalmente minha, entendeu? Eu caí na inocência ali na situação, eu podia tranquilamente ali ter dado, não ter feito nenhum comentário sobre o Poitin, e pelo contrário, né? Até falei, o cara é um gênio, é um fenômeno, é um cara que a gente tem que admirar muito, o cara sair da borracharia, problema de alcoolismo, dar a volta ao mundo, para mim esse cara é um gênio, um extra classe, vai entrar para a história, já está na história. Só que naquele momento era dos nossos o cu do cachorro. Nunca ia dar um cu de cachorro pro cara. O cara, nunca tinha me feito nada de negativo, mas naquela época, especificamente, eu tinha tido a informação que ele estava chateado com vários canais por conta de manchetes. Aí ele ligava e dizia, não vou dar entrevista, não, assim, com você eu não falo e tal. E tinha rolado uma parada parecida comigo. Eu tinha feito 3 entrevistas com ele, sequenciais, né? A primeira foi até um pedido do Joinha, ele estava pensando em ir para o MMA, eu fiz uma entrevista, ele estava até muito nervoso e tal. E eu me enganei ali, eu achei que ali eu criei, nessa primeira entrevista, um laço de amizade com o cara, entendeu? Que eu fui muito generoso ali com ele. Calma, meu irmão, tá nervoso, tá maluco, rapaz, a gente vai conversar aqui. E eu realmente passei a considerar o cara ali como um amigo, ali, ter um laço. Eu falei, pô, que cara humilde, que história, que cara sinistro. Aí na segunda foi muito maneira também, só que nessa segunda, num dos cortes, eu acho que ele falava do Adesanya, e ele não gostou muito de um dos cortes, alguma coisa assim, ele ficou chateado com algum dos cortes, eu não sei nem o que é esse corte, às vezes eu nem não sou nem eu que faço corte, mas eu obviamente dou minha anuência e em suma, a gente fez o corte no PVT, ele não gostou, só que ele não me falou nada,
que não tinha gostado, alguma coisa assim. Quando eu fui fazer a terceira matéria com ele aceitou de pronto, falou, não, vamos fazer. Respondeu que sim, só que faltando, aí eu anunciei, aí ele já estava estrela, né, da companhia e tal, já estava, se não me engano, já era uma luta já para disputar o cinturão. E aí, cara, faltando horas, ele chegou, não vou fazer não, porque eu não estou me sentindo à vontade com você, entendeu? Cara, isso tranquilo, entendeu? Eu acho que se ele tivesse falado isso antes ou na hora, eu tivesse desenrolado com ele numa boa, com o próprio joinha, mas na hora, cara, eu fiquei chateado com aquilo. E logo na sequência, eu fiquei sabendo de outros casos. E aí, quando eu fui nesse podcast do Verdun, né, isso é uma coisa interna, cara, foi um erro meu total, porque é uma coisa interna ali que não precisava ter sido vazada. Na hora eu acabei falando disso, entendeu? E eu não dei cu de cachorro para ele, isso é o mais importante. Eu só falei, pô, cara, dos nossos com certeza tal, mas eu acho que isso aí o Poatan tem que rever, tem que começar a ter cuidado com esse tipo de coisa. E eu disse, eu falei, pô, cara, eu nunca, em todo esse tempo, eu já entrevistei todo mundo, e aí que eu me expressei mal. E as pessoas confiam em mim, cara, porque eu tenho caráter e tal, e aí que eu errei na história, entendeu? Fiz um comentário nesse sentido, e aí já começaram a confundir negócio de Globo. Isso, hoje em dia o mundo, né, cara, tá muito polarizado. E aí já ficou uma coisa, aí tem um canal que não gosta de mim, já usou um monte de corte, aí fez ele fazer um react, que eu achei uma covardia aquilo, cara. Eu nunca faria aquilo com um colega em hipótese alguma, mas em suma, a gente vai aprendendo, né, meu irmão? A gente vai aprendendo com os nossos erros. Errei, paguei caro por isso, entendeu? Mas é o que eu falei, eu realmente achei ali que a atitude dele não foi legal comigo, e eu repito isso. Eu acho que, em respeito a qualquer profissional, nunca faria isso, de marcar uma entrevista em cima, entendeu? Eu ou aceitaria ou não aceitaria, mas bola para frente, faz parte do jogo, vamos que vamos. Beleza, então muita gente que gosta disso, né, de recados, enfim, então, para não ter nenhuma interpretação errada, você está conversando agora com o Poatan, qual o recado que você daria para ele? Cara, pô, tudo de boa, maior admiração por você, meu irmão. Gosto de você, é um exemplo, tu é um grande ídolo brasileiro. Respeito absoluto por tudo que você fez. Eu acho que você você é a roupagem do que um brasileiro que deu a volta por cima deve ser, entendeu? E quero tudo de melhor para você, meu irmão. Deus me livre. Nunca te chamei de cu de cachorro, nunca tive a menor intenção de te desrespeitar. Porra, o Joinha é um grande amigo. Você é um cara que, depois dessa entrevista, eu passei a te conhecer melhor, vi como você trata os fãs. Você é um cara que, meu irmão, eu só tenho coisas boas a falar sobre você, entendeu? Como fã e admirador, por a maneira como você está fazendo a sua carreira, o personagem que você está criando. Eu acho que você é um exemplo para todos os lutadores. Se eu falei algo que te chateou, eu te peço desculpa. Nunca disse que você era cu de cachorro, entendeu? Mas fiquei chateado, sim, cara, com você, com a maneira que você cancelou a entrevista em cima da hora. E tudo bem, eu acho que isso faz parte. A gente está no meio da luta, desentendimentos acontecem, e bola para frente, de maneira alguma, pô. Tanto que você pode ver todos os cortes do canal, meus comentários com o Carlão, é sempre no sentido de torcer por você, até porque é uma das coisas que eu até falo muito, né, cara? Infelizmente, nesse momento atual, eu achei que foi muito bom a questão do UFC Fight Pass e do combate, mas uma coisa que talvez fosse boa para o MMA é que no momento atual a Globo tivesse transmitindo o esporte, porque, cara, pô, até a gente tem um a cada 100 anos, né? Então, quer dizer, a gente poderia hoje estar com esse fenômeno aí sendo mostrado, esse canhão da Globo para todo mundo assistir, e eu acho que é um momento espetacular do esporte, graças ao Poatan, né? O cara traz com ele não só a genialidade do lutador, a superação, é o cara que venceu o alcoolismo e, pô, virou um grande campeão, como ele também traz a questão
do índio, né, cara, que hoje em dia está tão em voga, ele traz essa coisa das raízes brasileiras. Pô, tu imagina isso, a grande mídia hoje em dia, cara. Os caras iam estar, ele ia estar no Luciano Huck, ia estar falando chama, pô, todo mundo ia estar falando. Eu acho que seria muito bom para o esporte que a gente tivesse um canhão maior mostrando o que o Poatan está fazendo, que infelizmente isso acontece aí de 20 em 20, é um Anderson, um Poatan, não acontece em toda hora. Bacana, tá aí o recado diretamente aí do Alonso, direto para o nosso campeão, o grande Alex Poatan. E falando, você falou de canais, enfim, fala alguns canais, em alguns programas aí que, quando você encontra tempo, você se amarra em canais de luta, enfim, e alguns jornalistas aí do mundo marcial